Olá, alunos! Por acaso vocês sabem o que é briefing? E principalmente como é que ele ajuda no projeto de design e de ilustração? Então, briefing vem de uma palavra inglesa que significa instruções. Então, quando eu inicio um projeto, né, se eu pegar a última aula sobre metodologia de projeto design, quem não viu, assiste aqui, aperta aqui no alto. Então, na última aula a gente estava falando de metodologia de projeto de design, que toda vez que a gente tem um projeto para fazer, a gente tem um caminho a percorrer. E nesse caminho, a gente vai falar agora dos pontos iniciais. O brief é um dos pontos iniciais, mas ele ainda não é o primeiro. Então, quando eu penso no início de um projeto de design ou no início de um projeto de ilustração, a primeira etapa da nossa metodologia, a fase inicial, é o surgimento do problema. Por exemplo, eu estou lá numa festa, conversando com primos, com amigos, e as pessoas estão na festa e de repente eu conheço a tia do primo, do amigo, e de repente essa tia ela tem uma loja e que nessa loja ela precisa ou fazer a identidade visual dessa loja, ou ela precisa de um mascotezinho, de uma ilustração, ou de padronagens para colocar na embalagem, ou seja, ela também pode ser que ela precise de um projeto para ilustração. Ou seja, é o surgimento do problema. Primeira etapa da metodologia de projeto é o surgimento desse problema. E aí eu vou dizer uma coisa, né? Quando a gente pergunta para os alunos numa aula de metodologia de projeto, geralmente esses alunos, a primeira etapa que eles falam, que eles lembram é o briefing. O briefing ele é super importante. Porém, ele não é a primeira parte da metodologia de projeto. Para que a gente possa falar de briefing nesse vídeo, primeiro eu vou ter que falar qual é a primeira etapa da metodologia. Quando a gente pensa em um projeto, né, a primeira coisa que acontece é o surgimento do problema. Ou seja, eu posso estar numa festa, conheço a tia de um primo, que essa tia do primo tem uma loja de chocolate, de repente ela precisa de criar uma identidade visual para essa loja, ou ela precisa que eu crie padronagens para colocar na embalagem dos chocolates, ou seja, pode surgir qualquer tipo de problema e que vai entrar em contato comigo para solucionar esse problema. Então, o início de uma metodologia é o surgimento do problema. E alguns alunos acabam falando não, que a primeira etapa da metodologia é o briefing. Não é exatamente o briefing. Por quê? A gente vai ter que desassociar algumas questões bem do início. Primeira etapa que acontece, inicial, a gente vai chamar de surgimento do problema. Depois, a gente vai ter que separar a reunião desse surgimento do problema. Por quê? Por exemplo, tem muita gente que falaria, surge o problema, eu já vou me reunir com essa pessoa. Às vezes não é tão bom assim, por exemplo, principalmente se eu não for experiente. Se eu estou lá na festa, primeiro que na festa eu estou despreparado, eu não tenho nada para anotar, eu posso até conversar com a pessoa, mas aquilo não deve ser encarado como uma reunião formal. Então, quando um problema surge, eu tenho que anotar, eu tenho que escutar a pessoa, eu tenho que fazer perguntas adequadas a essa pessoa. Pode ser que nesse surgimento desse problema não seja o melhor ambiente. Então, será que numa festa você vai conseguir escutar o seu cliente, né? Ou o possível cliente? Será que você vai conseguir lembrar de todas as perguntas? Se você não é experiente, como é que você vai saber o que é mais adequado perguntar ou não perguntar? Então, quando surge um problema, tem o exemplo da festa, mas poderia vir por e-mail, por exemplo. Então, surgiu o problema, seja ele ali na festa, seja ele ali por e-mail, o ideal dos mundos seria eu marcar uma reunião para conversar, para estar todo ouvidos a essa pessoa, para eu perguntar aquilo que seja necessário para mim, para eu poder conseguir levar o projeto até o final. Então, não posso fazer de qualquer maneira, né, sem anotar o que a gente está conversando ou não. Ou seja, existe uma preparação. Então, para o vídeo de hoje, vou pegar o que todo mundo falaria de começar um projeto pelo briefing. Em vez de começar o projeto pelo briefing, tenta separar o início do problema como o surgimento desse problema.
Depois eu marco uma reunião para mostrar que eu estou todo ouvidos a essa pessoa, que eu me preparei, que eu vou conversar e vou dar total atenção a essa pessoa. Pelo menos isso para mim passa uma questão de credibilidade, de profissionalismo. Eu vou marcar uma hora só para estar com você, para poder saber coisas sobre esse projeto que você quer me passar. Por exemplo, se eu estou numa festa e eu aceito ali mesmo fazer alguma coisa, isso pode me dar um caráter muito pessoal. Será que essa pessoa vai me enxergar como profissional? Será que essa pessoa não vai achar que por ser amigo do sobrinho dela, eu não vou fazer isso de graça? Então, assim, quando eu quero ter uma atitude profissional, eu preciso mostrar esse profissionalismo de alguma forma. Então, surgiu o problema, vamos marcar uma reunião, vamos conversar para resolver, definir esse problema. E aí, quando a gente está falando, né? Primeiro eu falei que surgiu o problema. E eu separei esse momento dessa reunião. E para essa reunião aqui, eu tenho que ter atitudes. E acho que, principalmente para quem é iniciante, essas atitudes são fundamentais. Por exemplo, eu não vou mal arrumada. Eu vou com alguma coisa para anotar, seja um caderno, um lápis e um caderno, ou uma caneta e um caderno, seja no tablet ou no celular, algum lugar eu tenho que anotar as coisas que eu estou conversando com o meu futuro cliente. Então, assim, de que maneira eu posso me mostrar profissional? Primeiro, marcando uma reunião, né? De tal hora, num determinado lugar, ou via Skype, por exemplo. Eu já tive clientes que estavam do outro lado do oceano. Então, assim, eu tenho que ter aquela questão de ser profissional, de marcar uma hora e ser responsável por aquela hora. Depois, como eu estou me portando, se eu estou anotando, se eu estou questionando. E aí sim, agora a gente vai falar do briefing. Por quê? São três coisas diferentes. Eu tenho surgimento do problema, eu tenho a marcação dessa reunião e eu tenho o briefing. O briefing é uma ferramenta que eu posso utilizar nessa reunião. Porque eu enfatizo tanto essa separação entre o surgimento do problema e a reunião? Pode ser que eu lá naquela festa, lá no meu, eu estou à vontade, eu estou no meu pessoal, converso com alguém que está querendo fazer uma identidade visual, está querendo fazer uma ilustração. Vou conversar e eu vou escutar, mas ali não vai ser a nossa reunião, definição de nada. Ali só vai ser uma conversa informal e ali eu vou marcar, agendar uma reunião para determinado dia, determinado horário. E aí eu em casa, volto para casa dessa festa, eu vou pensar o seguinte: é um projeto de identidade visual, não, é um projeto de ilustração. Bom, o que eu posso perguntar para essa pessoa que quer fazer esse projeto comigo? Ou seja, se eu separo essa reunião desse surgimento do problema, eu tenho tempo em casa de planejar aquilo que eu preciso saber. E aí entra o briefing. O briefing, que são as instruções, nada mais é do que eu levar perguntas feitas de coisas que eu preciso saber, ou seja, das instruções que eu preciso para levar o projeto adiante. Então, o briefing são perguntas. E eu preciso de um tempo em casa para eu raciocinar no projeto de ilustração quais são as perguntas que eu preciso fazer. No projeto de identidade visual, quais seriam as perguntas que eu preciso fazer? Ou seja, eu tenho um tempo para pensar. Claro que, por exemplo, se eu tenho experiência, eu não preciso muito desse tempo em casa, porque eu já sei quais são as perguntas que eu preciso fazer. Mas se eu não tenho experiência nenhuma, esse tempo entre, o intervalo entre o surgimento do problema e a reunião profissional dá margem para que eu pense quais são as perguntas necessárias. Caso eu não venha de pergunta alguma, é o tempo necessário para que você consulte um professor para perguntar quais seriam as perguntas necessárias a serem feitas. É o tempo necessário de você consultar um amigo que seja ilustrador ou que seja designer para saber que tipo de pergunta você pode fazer, já que é o seu primeiro projeto. Ou seja, você tem um tempo. Se eu faço tudo na hora, porque assim eu estou ansioso para fazer o meu primeiro projeto
e eu não, sabe, eu quero fazer, eu vou pular as etapas, e as etapas do início são fundamentais. A primeira fundamental de hoje é o briefing, então eu preciso ir com perguntas pré-formatadas, eu tenho que saber o que eu vou perguntar. E aqui, por exemplo, eu anotei algumas perguntas, tanto para a ilustração quanto para a criação de uma identidade visual. E aí, assim, eu vou ler aqui para vocês algumas das perguntas. São exemplos, por exemplo, que eu perguntaria, mas pode ser que vocês perguntem ainda mais coisas. O ideal é que a gente consiga perguntas para esmiuçar ao máximo esse projeto. Então, quanto mais eu pergunto, melhor. E tem a questão também que, de repente, pode ser que eu anotei algumas perguntas que eu acho fundamentais, só que na conversa, no bate-papo, eu comecei a perceber coisas que eu não perguntei, mas que são essenciais para aquele projeto. Então, por isso eu preciso ter um caderninho e eu ir anotando aquilo que está sendo dito. Então, o designer, digamos que ele precisa saber escutar. O designer não é aquele profissional que só fala. O designer ele tem que saber falar, sim, ele tem que saber argumentar muito bem, mas ele tem que saber escutar. Porque às vezes a pessoa, o nosso cliente, está falando de coisas que não é bem o projeto que ele está pedindo. Então eu posso, às vezes, até negociar, ampliar o projeto, o escopo do projeto, fazer mais coisas, porque não era só bem a ilustração que ele queria, era a ilustração e a embalagem, e que eu leve para a gráfica para fazer, porque ele não tem a mínima noção de como trabalho com a gráfica. Então, assim, eu só vou saber dessas coisas se eu conseguir perguntar e escutar. Então, o design ele não cria a solução do nada, ele cria a solução para o cliente. E para isso é muita conversa, é muita persuasão e principalmente é muita escuta. E vamos agora ler aqui as perguntas do briefing, né, que eu coloquei aqui. Então, se fosse um briefing de ilustração, eu, Mônica, fazendo, em termos de briefing para ilustração, eu perguntaria, por exemplo, quantas ilustrações serão necessárias para esse projeto. Eu perguntaria para quem é essas ilustrações, né, qual é a finalidade dessas ilustrações. É colorido? É preto e branco? Por exemplo, se é colorido, se é preto e branco ou se é a traço, isso vai fazer uma diferença enorme no que a gente vai falar na próxima aula sobre orçamento. E aí, por exemplo, o que mais? Eu tenho que saber o tamanho em centímetros, por exemplo, porque pode ser que essas ilustrações tenham que ser na orientação vertical ou de, sei lá, 2 centímetros por 10 centímetros, e aquela ilustração tem que ter aquele tamanho. Não adianta você vir com uma ilustração horizontal, porque não vai ter espaço dentro da minha revista ou dentro do meu livro. Tem que ser aquele tamanho exato. Então eu preciso saber, tem um tamanho específico? Qual é esse tamanho específico? Em centímetros. Depois eu preciso saber qual a resolução de imagem, se é a 72 dpi ou a 300 dpi. E aí, se eu sou novo na profissão, se eu sou novo designer, eu preciso entender o que é resolução de imagem. Por exemplo, se essa imagem ela for impressa, a resolução mínima é 300 dpi. Se é uma imagem que é para ver no monitor do computador, na tela do celular, se for um projetor na parede, aí eu já posso trabalhar com resoluções mais baixas a 72 dpi. Então isso vai me ajudar, por exemplo, a saber como eu vou fazer a minha ilustração, principalmente se ela for uma ilustração em bitmap. Se for uma ilustração vetorial, aí não tem muita importância muito saber a resolução, porque sempre vai ficar muito bem definido. Mas se for um bitmap, eu posso trabalhar com 300 dpi ou 72 dpi, então eu preciso saber onde que essas ilustrações elas vão ser aplicadas, né? Se vai ser via só através de luz, através de tela de computador, de tela de celular, ou se elas vão ser impressas ou futuramente impressas. Por exemplo, normalmente eu faço todas as minhas ilustrações com 300 dpi, porque eu faço pintura digital, então é bitmap, e aí eu já preparo, mesmo que essa ilustração ela só vai ser usada em site, por exemplo, eu já faço ela em 300 porque eu não sei o futuro. Pode ser que no futuro a pessoa que me fez essa encomenda, ela resolva aplicar em algum lugar específico que tem impressão,
e aí eu já tenho lá os 300 DPIs já garantidos. Depois, eu posso perguntar se há algum tipo de restrição nessa ilustração. Por exemplo, pode ser uma ilustração para criança e isso faz com que eu restringe alguns objetos, não sei, ou restringe alguns tipos de cores. Eu tenho que saber quais os tipos de restrições, se há e quais são eles. E isso talvez esteja muito relacionado com o tipo de público. Depois eu posso perguntar se eu que vou gerar as ilustrações, ter as ideias das ilustrações, ou se alguém vai fazer um roteiro muito bem definido do que eu tenho que ilustrar. Normalmente, por exemplo, as minhas ilustrações têm clientes que pedem algo que tem que ser muito pré-definido, muito específico do que tem que ter naquela ilustração. Tem clientes que não, que me dão um pouco mais de margem para criar. Só falo mais ou menos o que estão pretendendo, mas vai lá, a Mônica cria. Ou seja, eu preciso saber desse meu cliente se eu tenho margem para criar ou se eu estou mais presa, mais rígida, num tipo de representação mais fiel àquilo que a pessoa está pensando. Depois, eu preciso saber o seguinte: quem é a pessoa que está responsável por entrar em contato direto comigo para dizer, olha, essa ilustração não está boa, não, essa ilustração não está boa. Normalmente, por exemplo, como eu faço quando eu tenho um projeto, com essa pessoa que vai ficar ligada diretamente comigo, eu mantenho esse contato direto e pré-defino uma reunião a cada uma semana ou a cada 2 semanas para mostrar os rabiscos, os rascunhos daquilo que eu estou produzindo e para ter o feedback. E nisso, por exemplo, na primeira reunião, geralmente eu mostro os rabiscos e eu tenho um feedback. Na semana seguinte, aqueles que eu já meio que alterei, já mostrei um pouco mais definido e já levei mais rascunhos de outras coisas. E aí veio o primeiro, o resultado lá do primeiro, que já está um pouco mais elaborado. Ah, tá ok, volta para colorir. E os rabiscos não, modifica uma coisa, modifica outra, aí volta. Na semana seguinte já levo uma parte colorida, uma parte finalizada e outra só em rabisco. Ou seja, eu vou progredindo dentro do projeto, mostrando toda semana o que eu estou fazendo e alterando o que for necessário ou não. Por quê? Dentro de um projeto de ilustração, por exemplo, eu vejo muito ilustrador que pega o briefing e já mostra para o cliente finalizado, já colorido e pronto. Gente, isso é muito errado. Por quê? Pode ser que na primeira reunião esse cliente rascunhou alguma coisa para mim e eu não entendi direito. E na hora que eu faço tudo finalizado e mostro para ele, ele vai falar assim, não foi isso que eu pedi. Aí você fala assim, não, mas eu já terminei, já fiz colorido e tal. Pouco importa, não é isso que eu quero, vai voltar. Ou seja, você teve um trabalho enorme para fazer a ilustração finalizada para não ser aquilo. Ou seja, quando eu estou falando em projeto de ilustração, o ideal é que a gente faça só o rascunho, a lápis mesmo, só para ele olhar. Avisa antes que aquilo é só um rascunho, que não é a ilustração que você vai entregar, mas é só para ver se a ideia, o contexto, o cenário está interessante. E aí pode ser, por exemplo, que volta, não é bem assim, faz dessa maneira. Por exemplo, 70% das ilustrações que eu faço só no rabisco voltam com algum tipo de alteração. E assim, alterações normalmente são porque eu não prestei atenção em alguma coisa que esse cliente estava querendo. Então, para me poupar trabalho, para não ter que ficar pintando e ter que refazer tudo de novo, faço só no rabiscozinho, só para a gente poder fazer com que as nossas ideias estejam seguindo pelo mesmo caminho. E aí tá ok, vou indo finalizando aos poucos. Então, como a minha ilustração ela é uma ilustração de contorno, então a próxima etapa do desenho lá, rabisco com lápis, eu passo a nanquim. Tá ok? Tá ok. Aí se tá ok no nanquim, aí sim no próximo vai ser colorido e finalizado. Ou seja, eu preciso de umas 3 reuniões para chegar na ilustração final. E isso aqui, para mim, saber quem é essa pessoa que vai ser essa ponte,
que vai estar comigo toda semana conversando comigo, é fundamental. Tem que saber telefone, eu tenho que saber e-mail, eu tenho que saber alguma coisa dessa pessoa. E tenho que pentelhar essa pessoa. Geralmente, principalmente quando é uma empresa de grande porte, às vezes essa pessoa responsável, ela some porque ela tem outros afazeres. Mas devemos ser chatos. É nosso trabalho, então eu tenho que procurar insistir com essa pessoa. E se não está funcionando com essa pessoa, quem é a pessoa acima dela responsável para que eu consiga conversar com essa pessoa e que ele me encontre outro responsável que tenha um pouco mais de tempo para me disponibilizar para eu conseguir levar as minhas ilustrações adiante. Então, saber quem é essa pessoa responsável pelo projeto junto comigo é fundamental. Depois que eu coloquei aqui, eu preciso saber se a imagem que eu estou produzindo, se ela vai ser comprada ou se eu estou cedendo por um determinado tempo o uso dessa imagem. Então, dependendo se é de uso ou se é de compra, o preço no orçamento vai ser totalmente diferente. E o contrato, que a gente vai falar depois, mais para frente, também vai ser completamente diferente. Depois eu tenho que perguntar se eu vou precisar passar nota fiscal, porque aí eu vou ter que ter MEI, ou se eu, em vez de passar nota fiscal, eu posso passar o RPA, que é Recibo de Pagamento Autônomo. Se vocês quiserem, em outro vídeo eu falo a diferença, né, de um e de outro. Mas eu tenho essas duas possibilidades, ou passar um RPA ou passar a nota fiscal através do MEI. São duas possibilidades. E aí eu tenho que saber com a empresa se é possível, né? Se eu não for MEI e eu preciso de passar uma nota fiscal, eu vou ter que abrir um MEI. Se eu não tiver um MEI, mas eu tenho a possibilidade de passar um RPA, melhor para mim, que eu consigo passar. Se bem que hoje em dia é melhor ter MEI do que ter o RPA. Então, quando a gente conversa com esse cliente nessa reunião através do briefing, ele me dá margem para entender qual é o escopo do meu projeto e ver se é necessário aumentar, né, o meu orçamento, cobrar mais, que aí eu vou ter a real noção daquilo que eu estou fazendo. Só tendo uma real noção daquilo que eu estou fazendo é que eu posso cobrar um orçamento, né, razoável e justo. O briefing está ali para eu fazer perguntas e eu anotar as minhas próprias instruções. É onde que eu vou aprender e entender aquilo que eu estou fazendo. Outra coisa que a gente pode falar também sobre briefing é o seguinte: se eu não tenho experiência alguma, eu nunca fiz um briefing na minha vida, então pergunta para um amigo, pergunta para um professor, entra no site do Facebook, dos grupos do Facebook e fala assim: gente, eu tô com um projeto de determinada coisa, quem tem experiência com isso pode me ajudar, o que eu preciso saber? Geralmente vai ter sempre alguém para responder. Então, assim, por exemplo, eu participo de uns 700 grupos do Facebook e geralmente quando um tem a pergunta, eu vejo que todo mundo participa, todo mundo coloca, acrescenta uma pergunta, o que a gente deve fazer, o que eu posso perguntar. E é muito interessante essa participação nesses grupos, principalmente para a gente poder entender mais a nossa área. Eu espero que vocês tenham entendido o que é briefing e a necessidade do briefing dentro do projeto de design. E na próxima aula a gente vai falar sobre orçamento. Outra coisa que eu já vou adiantar na próxima aula é que o orçamento não é feito nessa reunião que eu faço o briefing. São momentos separados, mas o porquê eu só vou explicar no próximo vídeo. Então, assim, eu vou ter que destrinchar um pouquinho essa parte inicial de metodologia de projeto em design, porque tem muita gente que, faz um bololô aqui no início, mistura uma coisa, o briefing com orçamento, com tudo junto. Eu preciso de momentos separados para que eu consiga compreender meu projeto de uma maneira melhor. Um beijo, até a próxima semana.